que carregam tantas experiências, né? Tem mais idade do que eu, amém? Carregam cicatrizes, marcas, e a gente pensa e olha para cá, quem sou eu, né? Para falar algo. Mas o que eu vim fazer nessa noite, meus irmãos, é falar daquele que tem construído algo na minha vida. Aquele que tem me dado experiências e novas experiências. Aquele que tem dado a vocês, seja em qual momento for, idade, ele tem dado experiências ao seu povo. Ele tem feito se conhecer no meio do seu povo. Jesus tem aberto os nossos olhos a cada culto, a cada palavra. E durante essa semana toda eu não tinha uma palavra, eu tinha um tema e uma direção. Eu falei, gente, eu não consigo, eu não sou esse de montar um roteiro. Mas pela graça ele me deu uma introdução, amém? Que a introdução ficou grande, eu falei, aleluia. Comecei a escrever a introdução. Mas é isso, falar da alegria do Senhor e convidar os irmãos a compartilhar a palavra do Evangelho, a trazer para as suas conversas o nome de Jesus. Isso está para todos nós. Eu e você já podemos pregar o Evangelho por onde nós formos. Nós já temos experiência com Cristo a ponto de nós abrirmos a boca daquele que está em terra seca e ser uma porção de esperança e água num coração seco. Muitas vezes em terra de pessoas que estão morrendo, às vezes do nosso lado, e nós temos o autor e consumador da nossa fé. E o Senhor quer nos encher para transbordar, amém? Isso é dele, ele nos fez produtivos, ele nos fez para frutificarmos a palavra do reino e do evangelho. Eu tenho falado isso expande dentro de nós, isso abre a nossa visão, e ele é capaz de colocar as palavras dele na nossa boca, amém? Então eu estou nesse momento aqui com vocês crendo nisso, porque se eu olhar para o Jonatas, eu não vejo nada. Eu até pensei, eu estou como Pedro, comecei a olhar as circunstâncias e estou afundando. Senhor, me ajuda, me levanta aqui nesse mar. Amém? E o que eu quero também aqui falar para vocês é que o Senhor tem falado comigo de uma nova temporada, de uma nova estação. E se eu tiver que colocar um tema, é discernindo as estações. Estamos caminhando para algo novo, amém? Jesus tem sempre uma proposta nova para nós. O reino de Deus é em novidade de vida, Ele é um Deus de novidade de vida. Só que nós somos muito acostumados com situações, nos movemos em circunstâncias, nos movemos muito pelo que vemos e esquecemos do que cremos. E a estação no Senhor sempre é creia, vem. Nós precisamos crer nessa palavra de vida que o Senhor deixou aqui, o qual eu e você estamos aprendendo a cada dia, na comunhão com os irmãos. Isso eu não posso deixar de falar. Esse lugar é um lugar especial porque Jesus habita no meio do seu povo. Eu sempre falo aqui com os nossos irmãos, a galera do louvor, seja onde a gente estiver, subiu nessas escadas, a gente não tem a mínima ideia de como uma pessoa entra ali. Mas uma coisa eu sei, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que faz as reconciliações, que traz o milagre, que traz a provisão, que traz a transformação. É o Deus que traz as novas atitudes, as novas decisões nele. Mas nós precisamos aprender a caminhar, a nos mover com o Espírito Santo que hoje habita dentro de nós, amém? É a vida no Espírito. E para eu viver a vida no Espírito, eu preciso submeter a minha carne ao governo e soberania de Cristo Jesus. Jesus tem nos esticado de dentro para fora. Eu não sei vocês, claro que todos os dias nós temos problemas e situações difíceis, amém ou não? É verdade, a cada dia nós temos situações difíceis. E o Senhor tem passado em todas elas conosco. Não restam dúvidas disso, amém? E o que nós precisamos pedir para o Senhor, para Cristo, que os nossos olhos sejam abertos. O Senhor é quem abre os nossos olhos. O Senhor é aquele que abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos aquilo que está no coração dele e nos movermos com a sua vontade, amém? Voltando, falei que a tradução é grande, né? Mas voltando na questão da posição de filho, eu não sei quantas mães
clamam por suas famílias e clamam pelos seus filhos. Mas uma coisa é certa, hoje eu estou vivendo daquilo que Deus falou a meu respeito. Você está aqui porque Deus falou a teu respeito. Alguém um dia orou por você, alguém um dia profetizou. Algum dia alguém impôs as mãos sobre a minha e a tua cabeça. E mães, eu quero te falar uma coisa, eu fui um filho que dei trabalho. Eu fui um filho que me perdi dentro da casa do Senhor. Eu tive uma mãe que não parou de orar. É o papel, né? Chega uma hora que não tem mais o que fazer a não ser orar, que deveria ser o primeiro lugar. Eu tive uma mãe que eu chegava no meu quarto, na minha casa, depois do colégio com meu irmão, e eu chegava com aquelas irmãs do coque, do manto, e orando no meu quarto, e tacando óleo na minha cama, e tacando óleo no meu irmão, e orando, e falei, amém, é o jeito dela crer, né? Mas posso falar uma coisa, meus irmãos? Estamos aqui hoje de pé, pregando a palavra daquele que me resgatou. Então, mães, tudo tem um tempo determinado. Eu queria que você abrisse em Gênesis 21, versículos 1 e 2. Esse texto vai mencionar o nascimento de Isaac, amém? Nesses 2 versículos, algo me chamou a atenção, de uma conversa que eu tive há uns 10 anos atrás. E a palavra do Senhor disse assim: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice. E no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. No tempo determinado de que Deus lhe havia falado. E ainda falando para as mães e para nós agora, meus irmãos. Porque há muitas promessas ainda de Deus sobre as nossas vidas, sobre essa casa de oração, sobre as mães, mas uma coisa é certa. O Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. E essa noite eu quero te encorajar, meus irmãos e mães, a lembrar das promessas do Senhor sobre a minha e a tua vida. A lembrar daquilo que o Senhor um dia falou, porque Ele não se esqueceu. Muitas vezes nós nos esquecemos. Mas Ele não se esqueceu de nenhuma das suas promessas. Isso é uma coisa que eu creio, que Ele é fiel para cumprir toda a boa obra que Ele prometeu. E Sara ficou grávida, ou seja, gerou, e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, contra as circunstâncias, contra aquilo que era impossível. O Senhor, com a sua palavra, cumpriu. Nada pode impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Nada vai nos impedir de entrar no vivo e perfeito caminho, no novo e vivo caminho, no amor do Senhor. Nem os nossos pecados, as nossas iniquidades. O Senhor já morreu na cruz por nós. Nossos pecados foram perdoados. O novo e vivo caminho está aberto. Já podemos acessar a sala do trono. No tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Precisamos entender também com o Senhor que existe um tempo determinado para toda promessa. Eu, na minha caminhada, não me lembro o dia quando eu pensei, vou me casar, vou ter filhos, vou fazer isso, aquilo, outro. Meus irmãos, eu confesso a vocês que eu fui vivendo a minha vida e o Senhor foi me guardando. Eu fui vivendo, óbvio que você tem as referências, as pessoas que estão ao seu lado, os pastores que auxiliam, que ajudam na caminhada, sua família, algum irmão. Mas, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Não é que eu não fiz nada. Uma coisa eu entendo, que pela misericórdia e graça, o Senhor me
me levou a fazer? É perseverar. Porque eu falo para vocês, eu não entendia do reino. Eu vivia dentro da igreja. Eu cresci na igreja, vendo meus pais dentro da igreja, vendo minha família na igreja. E uma coisa eu tenho aprendido com a minha filha. Minha filha não nasceu crentinha, ela precisa conhecer Jesus. E mães, seus filhos terão experiências com Jesus. A gente quer falar, a gente tem uma expectativa, né? Um anseio, um desejo. Eu imaginei, né? Eu imagino, né? O que eu vejo para minha filha, mas eu entendi, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a vida da Ana Luísa. Que ela venha conhecer o Senhor. Então eu encorajo você, meu irmão e minha irmã, mães, profetizem, orem. Sim, coloca a mão na cabeça. A gente vê no Rios, vários rios do Instagram, o pessoal brincando, né? E a sua mãe que é crente, que bota a mão na cabeça de noite, fica... Meu irmão, isso é poderoso demais. Isso é poderoso. O Senhor já está fazendo coisas novas. E não podemos andar pelo que vemos, mas vamos andar pelo que cremos. E só Ele pode nos fazer caminhar e perseverar pela fé, amém? E nós vamos viver. A gente não tem outra saída, a não ser viver daquilo que Deus falou a nosso respeito. Viva da palavra que saia da boca de Deus, amém? O tempo da promessa, ele é difícil. A espera, ela dói. A espera, ela trabalha diretamente relacionada com a ansiedade. Foi um assunto que nós tratamos no GH, né? Falamos sobre a ansiedade. E a ansiedade, ela trata muito sobre a falta de confiança no Senhor. Coisas que são na carne. A nossa carne é fraca. E precisamos entender isso. A nossa alma, sem o Espírito regenerado do Senhor, nós somos fracos. E aí o salmista vai falar: ó alma, por que te perturba? Por que te abate, ó minha alma? Põe a tua esperança em Deus. E ainda o louvarei. Foi falado aqui sobre esperança. Ele é o Deus da nossa esperança, amém? E eu creio com vocês, meus irmãos, que nós veremos as maravilhas do Senhor aqui nesse lugar. Famílias restauradas, filhos voltando e sendo reconciliados com Cristo, no corpo. Isso é um corpo. E a gente fala tanto às vezes de família, mas a gente precisa entender se isso precisa doer na gente. Eu estou aprendendo com isso. Ouvindo às vezes o problema um do irmão, do outro. E o Senhor trazer aquela dor para o nosso coração e entrar no lugar de intercessão. Porque o Senhor nos fez reino e sacerdote. Isso já está disponível para nós, meus irmãos. Orarmos, intercedermos pelas causas um dos outros, amém? E não era nada que eu ia falar até agora, mas... Que glória a Deus. Vamos entrar nas estações rápido. O tempo já está curto. Falando ainda sobre discernindo as estações. Amém? Quem entende já sente no Senhor que nós estamos vivendo em um novo tempo. Glória a Deus. Me ajuda, Senhor. Preciso trazer um tema que não tem nada. Não sinto não. Eu ainda estou no deserto. Mas, amados, vamos lá. Eu coloquei aqui em 3 passos práticos para nós entendermos e aprendermos a nos mover com o Senhor nas estações. Amém? E o primeiro passo, precisamos reconhecer a mudança de estação ou temporada. Só reconhece a estação quem carrega experiência, ou seja, os experimentados. Quem são os experimentados? Vou adiantando aqui a palavra, tá? Os que ouvem a voz de Deus, os que conhecem a voz do seu Senhor. A ovelha conhece a voz do seu bom pastor, amém? E aqueles que se movem com a voz de Deus. Só entendemos a estação, só reconhecemos a mudança da estação
Amém? Quando nós somos experimentados. E como? Ouvindo a voz do Senhor, conhecendo a voz. Meus irmãos, é uma voz que é inconfundível. Nós ouvimos a voz do Senhor aqui na palavra, amém? A voz do Senhor está aqui o tempo inteiro. Mas quem já ouviu aquela voz que entra dentro, estremece tudo, você não tem como negar, essa é a voz do Senhor. Essa é a voz que nos direciona, que nos faz nos movermos na estação que Ele está nos movendo, está querendo nos levar. Amém? Eu queria rapidamente falar aqui, 1 Reis 17, Paola. 1 Reis 17, capítulo 1. Nós vamos falar de Elias em 3 momentos, tá? Vou tentar correr aqui. Capítulo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então veio a palavra do Senhor a Elias. Vou parar por aqui. Meus irmãos, Elias, um profeta do Senhor, amém? Carregava experiências, sabia ouvir a voz do Senhor, reconhecia, e aí ele falou: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho. O segundo momento foi ainda em 1 Reis 18, agora capítulo seguinte, certo? 1 e 2. Posso ir lá? Amém? Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. No primeiro momento era um tempo de seca, amém? Durou 3 anos e a voz do Senhor, a palavra do Senhor veio àquele que conhece, que se move, que tem experiências com o Senhor. E o que ele fez? Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Versículo 2, a primeira parte. Então Elias foi apresentar-se a Acabe. Meus irmãos, quando nós temos as experiências com o Senhor, ouvimos a sua voz, reconhecemos a voz dele, é necessário mais um passo: obedecer. Ter as respostas práticas que a gente tanto fala, nós falamos muito lá no GH. Dê as respostas práticas quando o Senhor entrega algo e traz algo sobre o teu coração. Porque Ele está apontando a direção certa dentro da estação onde eu e você nós precisamos nos mover. Amém? E depois se mover com a voz de Deus. Então, ok, escuta, conhece e se move com a voz de Deus. E aí nós vamos ainda no 18, vou pular já para o versículo 41. Estou muito corrido? Versículo 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vai comer e beber, porque já se ouve o barulho de chuva abundante. Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de chuva abundante. O Senhor apontou uma seca, falou que ia chover, ok? Com esse movimento de Elias já entrou no momento com o Senhor e aqui fala: já se ouve. Isso aqui foi Elias que abriu a boca e falou: vá, já escuta, eu já ouço. Meus irmãos, se nós estamos entrando numa nova estação, uma nova temporada, num novo mover, naquilo que Deus já está prestes a fazer, nós já precisamos estar ouvindo. Ouvindo como se não houvesse. E o céu estava ensolarado, aberto, nenhuma nuvem, nenhum chuvisquinho, nada, zero. Já ouço barulho de chuva abundante. E o texto aqui fala, manda o servo, vai lá, dá uma olhada. E ele vai até o topo, deixa eu olhar como é que está lá. Aqui é no Monte Carmelo. Dá uma olhada por cima lá. E aí? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez o servo falou: vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Ah, meus irmãos. O Senhor já está mandando uma pequena nuvem. Não sei a tua estação,
mas nós estamos nos movendo com o Senhor. E quando a gente pensa na chuva, parece que é algo, chuva abundante, maravilha. Não. Eu só quero falar e ficar firme num propósito aqui. A palavra do Senhor se cumprindo, no tempo determinado. Mas é importante que nós estejamos no lugar, porque enquanto o servo subia e descia, Elias estava no mesmo lugar. E que lugar é esse, meus irmãos, que nós temos que estar? Jaqueline, na presença, orando ao Senhor, conhecendo o nosso bom Pai, prosseguindo em conhecer, com os nossos irmãos, na sala de oração, no GH, na escola bíblica, nos cultos, nos seus dias, no trabalho, na sua casa, por onde nós formos, estamos vendo a glória do Senhor. Largar esse papel. As estações. E a gente aprendeu que os céus anunciam aquilo que está por vir, amém? Assim fez o Senhor. Vai chover, começa a vir as nuvens, certo? Ou se muda a temporada, seja no verão, né, seja no outono, no inverno. Eu queria até compartilhar um testemunho com vocês. Eu e meu irmão, nossa família, né? Quando eu era pequeno, nós morávamos numa casa. E nessa casa tinha goiabeira, tinha néspera e tinha manga, tinha rosa, enfim, tinha essas árvores, né? E eu aprendi desde cedo que no outono a goiabeira dava goiaba. E que em outubro, Tiago, a mangueira dava manga. Eu entendi, caramba, sempre ali no outono, né? E na primavera, elas estão dando frutos. Só que eu entendi, em março dá goiaba e em outubro dá manga. Só que mudou. Teve ano que passou que a goiabeira deu goiaba em abril. Eu falei, o que houve? E a mangueira deu manga uma vez em dezembro. Eu falei, o que houve? Está acontecendo? Mudou alguma coisa? Irmãos, eu entendi isso. A forma como eu queria trazer para vocês. Para mim, né? Que nós não podemos, acho que eu já falei isso aqui, mas vou repetir, amém? Nós não podemos definir uma estação por um período. O que eu reparei, que não importa o tempo que elas estavam dando a manga, ambas frutificavam. Ambas frutificavam no tempo determinado. Mas nós não podemos pegar uma semana do verão, que veio uma frente fria, e falar, nossa, tá frio, vou botar um agasalho porque tá no inverno. Tá no verão? Por que eu estou falando que é inverno? O que eu quero dizer, meus irmãos? Não podemos nos mover com as circunstâncias. Nós temos que continuar nos movendo pela palavra do Senhor. O Senhor é que determina a estação, que tira, que muda, que nos faz avançar, mas Ele traz as ferramentas, que no caso da estação, são o agasalho. O que acontece numa nova estação? Você muda o teu comportamento, muda a postura, posicionamento, certo? No inverno a gente sai menos, come uma sopinha, amém? Vamos entrar aí, né, no mês de junho, julho, glória a Deus. Festa do milho, festa da roça. Dia 5 de julho, festa da roça do milho, da roça. Glória a Deus, os caldos, olha aí, irmão. Os caldos, a minha canjica. E, irmãos, Deus tem nos dado ferramentas, já tem nos dado ferramentas para vivermos um novo momento. Nós cremos. Amém? São as ferramentas para aquele processo. Mas precisamos ter o zelo e o temor do Senhor de não trazer ferramentas que não cabem mais para essa nova estação. Aí eu quero ir lá com vocês na palavra, senão minha esposa está me olhando ali, olha a palavra aí. Não, estou brincando. Mas tem a palavra aqui, gente. Em Josué, eu não vou abrir não, mas Paola, se quiser abrir, Josué capítulo 1, nem sei se eu anotei. Não, vamos lá, né? Vamos abrir a palavra, gostoso.
Bem, vamos rápido aqui. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe por este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Aí, meus irmãos, foi uma terra que o Senhor havia prometido. E aquilo que ele prometeu, cumpriu. Mas, vamos lá no Josué capítulo 5, olha que interessante. Capítulo 5, Josué capítulo 5, versículos 11 e 12. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano, comeram de tudo que foi colhido na terra de Canaã. Meus irmãos, até aquele momento o Senhor era a provisão. Tinha um maná, quem lembra no deserto, né? Era a coluna de fogo e a nuvem que não deixava os irmãozinhos queimar muito no sol, amém? E numa nova terra houve não vou nem falar necessidade, era preciso uma nova postura. Uma postura de entrar em Jericó e conquistar. Foi necessário a luta, foi necessária a conquista. De entrar numa nova terra e passar a espada na força do Senhor, debaixo da palavra do Senhor. E eles entraram ali naquela terra e o Senhor continuava provendo o maná. Não faltou maná, a palavra está aqui nos dizendo. E eles cultivaram, pelo que diz aqui, eles cultivaram na terra. Mas a partir daquele momento, nessa nova estação, nesse novo lugar, nesse novo entendimento, que nasceu o fruto da terra e eles comeram daquele fruto, cessou o maná. E agora era um novo comportamento. Vocês vão tomar conta dessa terra, vão arar essa terra. É uma nova postura, uma postura de governo no Senhor, da soberania, de você ter o zelo e entendimento do que nós estamos fazendo. Será que nós estamos cuidando com zelo e o amor do Senhor daquilo que o Senhor tem depositado em nossas mãos? Daquilo que o Senhor depositou dentro de nós. É como diz a minha pastora, a gente prega pra gente aqui, né? Vai passando o cerol. E o Senhor me confrontou, meus irmãos, em que eu não estava utilizando tantos por cento, sei lá quantos, daquilo que Ele tem depositado dentro de mim. E não é só meu. E aí eu quero dividir com os irmãos. Nós podemos mais no Senhor. O Senhor quer nos chacoalhar de dentro para fora. O Senhor depositou coisas preciosas, meus irmãos. Os dons, os talentos, é tudo dele, é tudo para Ele. Porque ainda não glorificamos o Senhor com tudo que temos e somos. Eu estou me colocando nesse lugar também. Nós precisamos avançar mais um passo. O Senhor quer esticar sim essa igreja. E nós precisamos estar fortalecidos e fincados na rocha que é o Senhor. Para quando o vento bater, não desmoronar. O Senhor tem exercido nossos músculos espirituais. Eu e você carregamos algo precioso, a presença do nosso Deus. E eu me lembrei quando eu estava escrevendo essa passagem, não estava lembrando o momento de colocar, e agora sei. Quando Pedro, isso eu vou falar para todos nós, tá? Quantas vezes nós negamos a Jesus? Quando Jesus já estava sendo levado, com a cruz em seus ombros, perguntaram para Pedro, as 3 vezes, é você andava com ele. Eu não conheço. Eu? Não. Mas teve um momento que me chamou a atenção. Quando Jesus olha para os olhos de Pedro. Meus irmãos, quando Jesus olha para os nossos olhos, que muitas vezes negamos o Senhor, muitas vezes pecamos, muitas vezes somos, a palavra,
negligente com aquilo que o Senhor tem dado, o Senhor ainda assim nos olha. E eu entendi pela revelação do Espírito Santo que aquele olhar era o seguinte: Pedro, já deu tudo certo. Vou usar essa palavra. Já deu tudo certo. Pedro, eu ainda acredito em você. Pedro, eu sei os meus planos para com você. Só vai, Pedro, porque já deu tudo certo. E meus irmãos, esse Pedro, quando foi pregar a primeira vez depois, quando ele abriu a boca para falar a palavra daquele que ressuscitou ao terceiro dia, meus irmãos, 3.000 almas se entregaram a Jesus. Meus irmãos, o que eu vejo aqui é que nós precisamos abrir as nossas bocas, porque os campos estão brancos. E eu entendo também que Jesus falou: Pedro, vai, cara, agora tu vai pescar almas. Meus irmãos, o mundo está perecendo. É necessário que algumas coisas aconteçam para que a palavra se cumpra, amém? Mas em paralelo nós vamos nos mover com o reino de Deus. Ganhar almas para Jesus. Não reter mais aquilo que Deus tem dado a mim e a você. Quero encorajar, meus irmãos, vocês, pelo poder do Espírito Santo, a pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Por onde nós formos, exalarmos essa presença que está dentro de nós, aquilo que são os olhos que mudam, que faz olhar o que esse cara tem nos olhos, tá? O amor do Senhor. E que quando a gente senta, como a gente sentou ontem para tomar um café, eu falei, eu já começo a chorar. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas o Senhor quer fazer transbordar. Talvez uns ainda precisam ser cheios. E amém. Vamos juntos depositar uns nos outros. E o Senhor vai fazer a obra. Outros já estão cheios e precisam só transbordar, dar aquele empurrãozinho. Não sei, o Senhor vai fazer. Mas nós não podemos mais reter. Nós não podemos mais reter. A palavra diz que fluiriam rios de águas vivas. E é só abrir a boca, meus irmãos, como estou fazendo aqui nessa noite. Como eu falei, eu só vim falar daquele que me resgatou. Eu vim falar daquele que tem trabalhado na minha e na tua vida. Eu não vim falar o que eu sei, o que eu aprendi. Tem pregadores aqui maravilhosos, tem pastores, palavras. Mas nós carregamos as experiências do Senhor. E elas precisam ser liberadas, meus irmãos. Nós precisamos levar a cura para os enfermos. Cura da alma. Levar alegria para aqueles hoje que estão tristes. E apresentar o Cristo que fala: vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Uma oração no meio da rua, não sei como Deus vai te usar, meu irmão. Posso falar uma coisa? Não retenha. Não retenha. O Senhor quer dar muito mais. E quando entrarmos juntos aqui nessa casa de oração, porque é muito falado, que nós adoramos um Deus vivo, amém? E quando nós nos reunimos, Ele tem prazer em habitar entre nós. E Ele se move. E com os olhos da fé, meus irmãos, nesse lugar onde nós vamos entregar, como nós estamos entregando, eu estou entregando hoje o meu melhor para Ele, as minhas limitações, as minhas fraquezas, o Senhor bem sabe como eu sou. Mas eu creio que Ele tem trabalhado dentro de mim.
Então a tua entrega às vezes é o teu tempo, o teu cântico, um abraço no irmão, uma oração, ser ouvinte, abrir o coração, falar, estou cansado, eu não sei, estou fraco, meu irmão me ajuda. O Senhor se manifesta nesse lugar, meus irmãos. O braço forte do Senhor está aqui. E é a sua palavra a qual nós pregamos. Meus irmãos, vou fazer um pedido, posso? Venham para a sala de oração. É o que eu vou continuar a fazer. Nós vamos pedir, vamos apontar o caminho. Nesse lugar aqui nós juntos nos encontramos como corpo, como família, para entregar algo para o Senhor, não somente receber. O Senhor já fez tanto em nós, o Senhor tem nos dado tanto. E eu vim entregar. O que eu vim entregar, Senhor? O que eu não tenho, eu estou aqui. A minha atenção, o meu tempo, uma oração ou não, vamos estar juntos ministrando ao Senhor. Nós viemos hoje, nessa noite, culto ao Senhor, trazendo, não ou somente receber uma palavra que eu estou trazendo. Não, eu estou compartilhando algo, meus irmãos. Mas vocês nessa noite vieram cultuar o Deus vivo. O meu Deus, o Deus de vocês. Amém? O nosso Deus. É um culto, uma apresentação. Nós estamos sacrificando algo. Às vezes um tempo, nosso domingo, descanso. Estamos aqui juntos e alegres. Não só para receber, mas estamos dando. E é um entendimento no Senhor que precisa mudar nas nossas vidas. E aí a gente não vai ouvir mais um prega comigo, dá um glória a Deus, a igreja fica, né, aquele... Meus irmãos, vamos pregar juntos. Vamos cantar juntos, amém? Vamos orar juntos, amém? Vamos nos alegrar quando tiver que chorar, nós vamos chorar. E o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. E eu creio, meus irmãos, para fechar aqui, atravessei, né? Vivendo a vontade do Senhor, aí sim será um tempo de estabelecimento. O estabelecimento nada mais é que viver a vontade, o centro da vontade. Mas, ouvindo, reconhecendo a sua voz, valorizando as ferramentas que Ele tem nos dado, amém? Se movendo com Ele, entendendo as estações na nossa vida. Se nós já entendemos que estamos num novo lugar, numa nova estação, meus irmãos, o que temos que continuar a fazer? O centro da vontade do Senhor, na presença, na palavra, abrindo as nossas bocas em tempo e fora de tempo, pregando o Evangelho, se movimentando, o Senhor se movimenta. E eu creio, já deu tudo certo. Esse tempo de estabelecimento está como eu ouço o barulho de chuva abundante. E eu creio no tempo de estabelecimento para mim e para a tua vida e para essa casa de oração. Um tempo de estabelecimento do Senhor cumprindo aquele que um dia Ele falou. E estamos vivendo parte do processo, parte da promessa nesse lugar aqui. E ainda tem muito mais. Tem muito trabalho. Tem muito esforço. Tem muita renúncia, muita entrega, muito monte para nós subirmos e deixarmos os nossos orgulhos, a nossa vaidade de lado, aquilo que nos prende, aquilo que divide o nosso coração, para nós subirmos e entregarmos algo que vai subir como um incenso suave às narinas do Senhor. Porque muitas vezes a gente pode estar no lugar subindo e entregando parte. Como Caim e Abel. Os dois foram para um culto e entregaram algo. Um entregou aquilo que agradou o coração de Deus, o outro não. E aí a palavra fala, o pecado já é a porta. O que nós temos entregado diante do Senhor, meus irmãos? Ele tem nos ensinado a adorar em espírito e em verdade. Precisamos crer no tempo da promessa. O Senhor falou, Ele vai cumprir. Enquanto isso, permanecemos firmes, lembrando daquilo que Ele falou. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé?
Meus irmãos, agora fechando de verdade. Há alguns anos o Senhor tem uma temporada que o Senhor vem falando, cara, você não é mais um menino. O Jonatas não é mais um menino. E por muito tempo, muitos anos, eu meu irmão e uns camaradas aí, a gente era chamado de os meninos. Rapaz, mas esses meninos perseguiu a gente durante muito tempo. Só que o Senhor falou, ei, você não é mais menino. Igreja, nós não somos meninos e meninas. O Senhor está amadurecendo uma noiva, aperfeiçoando. O Senhor tem nos dado novas vestes, uma nova unção, uma capacitação do alto para viver esse novo tempo. Meus irmãos, só tem uma coisa que devemos fazer: crer. Ele já fez todas as coisas. Ele derrama a alegria, Ele te dá as ferramentas, as novas vestes, como já falei. Mas Ele também nos dá um novo coração, novos ouvidos, nova visão. E esse deixar de ser menino para ser um homem é o reino de Deus expandindo. Amém? Não somos mais meninos, amém? Amém, garotinho? Amém. Vamos louvar o Senhor com esse entendimento que nós devemos entregar. Amém?